fariseu. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui, entre amigos, entre algum tempo que a gente já não conversava, e é muito bom estarmos aqui para dar valor ao que realmente tem valor nas nossas vidas. É muito interessante, eu gosto muito de literatura infantil, de produção infantil, gibis, né? Eles sempre ensinam muito pra gente. E tem um filme, particularmente, feito para crianças de todas as idades, chamado História Sem Fim. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um filme muito interessante. Ele tem é uma parábola, conta uma história muito interessante de um mundo chamado Mundo da Fantasia, o qual estava sendo assolado por um inimigo muito diferente. Era um inimigo que estava comendo o próprio planeta da fantasia. A fantasia estava sendo comida por um monstro, e aí se perguntava, mas o que ficava depois? Nada. Esse monstro que comia a fantasia chamava-se Nada. O nada estava comendo a fantasia e o mundo da fantasia precisava ser salvo, e tinha um menininho, que era o herói do filme, chamado Atreio, que tinha um cavalo muito bonito e que precisava chegar até um certo ponto do mundo da fantasia para enfrentar o nada, porque o nada estava comendo a fantasia dos homens, comendo a fantasia do mundo. É uma parábola muito interessante que leva a gente a pensar muita coisa nos dias de hoje. Ele passou por uma série de aventuras para conseguir a vitória dele, mas uma das primeiras foi que para ele chegar a um certo ponto ele precisava cortar caminho por uma floresta, um pântano, que era o pântano da tristeza, e que causava muito temor em toda a fantasia, o pântano da tristeza, porque ele era um pântano muito diferente. Era uma floresta que você atravessava tranquilamente, exceto se você se deixasse contaminar pela tristeza. Se isso acontecesse, você afundava. E o Atreio estava tão confiante, tão alegre, tão bem disposto, que ele falou, posso ir tranquilo, e eu vou enfrentar, não tem problema nenhum. E efetivamente ele foi, entrou no pântano da tristeza e foi tranquilo, e de repente ele começou a afundar. Aí ele não entendeu, como é que eu vou afundar se eu estou confiante, se eu continuo alegre, o que está acontecendo? E ele continuou a afundar, e afundava cada vez mais, e nesse momento ele se deu conta do que estava acontecendo. O cavalinho dele estava se deprimindo. E aí ele animou rapidamente o cavalo dele e tentou dar conta daquela situação. Eu acho esse momento muito interessante, particularmente para pensar a passagem que nós somos chamados hoje, desse livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel e Chico Xavier. É um livro da série Fonte Viva, uma série que eu aconselho a todos. Cada livro desse tem 180 passagens dos evangelhos, contados os evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, João e Tiago. E nessa passagem especificamente, Paulo nos dá uma orientação preciosa que nos remeteu a esse filme, a essa passagem desse filme. Ele fala, Emmanuel deu o título do capítulo de Purifiquemo-nos. A orientação de Paulo é: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas,
será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Nós também precisamos salvar a fantasia do nada que está por aí. Nada é uma força muito grande, e a tristeza também é uma doença muito grande. Nós pensamos que depressão, por exemplo, é uma doença, é uma bobagem, é uma frescura, não tem importância, é uma questão de menos, pois a Organização Mundial da Saúde coloca a depressão e o máximo da depressão, o exagero da depressão, a depressão mais profunda, é comum que ela leve também ao suicídio. Ele coloca essas duas doenças como grandes doenças da alma, pandemias mundiais que merecem a grande preocupação de todos os governos e todas as organizações. Portanto, quem ainda pensar que tristeza é uma bobagemzinha, repense as suas questões. É claro que a tristeza, ela também é uma preciosidade, porque para nós que vivemos nos ciclos de euforia e depressão, a gente precisa pensar que essa alegria, essa euforia que é pregada pela sociedade, que ela não nos leva a nada, que a gente não cresce na euforia. Ao contrário, o próprio ditado popular fala que apenas quem está em crise, quem está incomodado é que se muda. Se você está feliz, se você está tranquilo, se está tudo bem, como é que você pode melhorar? Não é? Ninguém pode ser tratado, receber qualquer tratamento de saúde, se chegar para o médico e falar que não tem problema nenhum. Ele não pode curar, você não pode melhorar. Quem não reconhecer uma necessidade, uma ignorância, uma importância de um aprendizado, não vai aprender nada. Aquela pessoa arrogante, autossuficiente, que acha que já sabe tudo, esse não aprende nada. Não é à toa que Sócrates falou, o homem mais sábio da Grécia, falou que só sei que nada sei. E não é à toa que Jesus colocou como primeiro mandamento a virtude que abre a alma para todas as virtudes, como sendo a humildade. Porque a humildade, sem humildade a gente não abre, a gente não reconhece, a gente não aprende. O oposto, a arrogância, a autossuficiência, impermeabiliza a alma para todo e qualquer aprendizado. Então os donos da verdade que me desculpem, mas meu amigo, eu só posso dizer para você uma coisa: fruta com casca macia, a gente corta com uma faquinha. Fruta com casca grossa, a gente corta com facão. E a vida sabe disso, e às vezes a pancada para quem é muito grosso, para quem tem casca muito grossa, precisa ser muito grande. Precisa ser muito grande. E aí às vezes a pessoa reclama, puxa, mas não precisava dar pancada tão grande. Parecido com o deficiente auditivo, né? Que a gente fala normal, não entendi. Você fala mais alto, não entendi. Aí você grita, puxa, mas não precisava gritar. Claro que precisava. Nós temos ouvidos, mas não ouvimos. Nós temos olhos, mas não vemos, como disse Jesus Cristo. Então, nós somos chamados, sim, ao aprendizado. E a gente precisa entender o que está acontecendo à nossa volta. Mas nós somos chamados ao aprendizado, à salvação, antes de tudo da nossa própria alma, mas também conduzindo, principalmente pelo exemplo, aqueles que estão à nossa volta, porque nós somos eternamente responsáveis por aqueles que nós cativamos, nessa e em outras vidas. Então é sim uma viagem em grupo que nós estamos fazendo, uns levando os outros. Mas nessa de um influenciar o outro, nós temos um grande perigo. Qual é o perigo? É fácil você avaliar se a humanidade está hoje num padrão elevado espiritualmente. Se você se deixar contaminar pelo mundo, pelo pântano da tristeza, pela depressão, pelo nada que está comendo o nosso mundo,
Para onde que você vai? Para onde que a sociedade nos conduz? Tem gente que faz discursos em roda de bar e em reuniões de família contra a corrupção. Acham absurdo os senadores, os empreiteiros, os empresários. Mas ele mesmo, se puder, né, dá um jeitinho. Ah, mas todo mundo faz coisa pior, por que eu não posso fazer? Não é verdade? E aí você está fazendo uma obra, vem o fiscal de obra, acha problemas e você chama para o cafezinho. O guarda te pega em alta velocidade e você conversa com ele. Eu sei que aqui nunca ninguém colou na escola, eu sei disso, porque espírita é tudo virtuoso, né? E a gente jamais admitiria um procedimento como esse. Eu sei disso, mas eu estou falando só em tese, só para os outros, assim, porque a gente não precisa dessas coisas, né? Nós somos impolutos, nós podemos exigir o fim da corrupção. Não é isso que a gente gostaria de ouvir? Não foi por isso que nós elegemos o caçador de Marajás? Porque ele iria limpar o Brasil da corrupção? E antes dele quem foi? Jânio Quadros, cujo símbolo era uma vassourinha que ia limpar o Brasil. Não é bonito isso? Se nós continuarmos com essa atitude de querer lá fora o que a gente não faz aqui dentro, que Jesus já denunciava dos escribas e fariseus que colocam nos ombros dos outros deveres que eles mesmos não querem pegar. Isso é típico de quem, gente? Isso é típico dos religiosos. De novo, os religiosos de outras religiões. Nós não fazemos isso. Nós somos autênticos. A gente fala o que a gente faz, não é verdade? Que silêncio, hein? Que silêncio. Sepulcros caiados, acusou Jesus Cristo, branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão. É claro que nós somos primitivos, é claro que nós temos um lado sombra, isso não tem dúvida. Mas o problema não é termos o lado sombra, é esse que nós temos que admitir. Eu tenho insuficiências, eu tenho problemas, senão a gente não aprende. O nosso problema é que na dificuldade de ser melhor, eu opto por parecer ser melhor. É mais fácil, não é? Mais fácil do que você melhorar a tua alma é você modificar o teu corpo. Aí você faz o nariz melhor com a boca. O negro fica branco, o narigudo fica o nariz fininho, todo mundo fica com boca de pato. Todo mundo parecido. E todo mundo bonito. Será? Todo mundo melhora. A alma melhora? Não fizeram ainda a cirurgia plástica do espírito. Mas a casa, assim que fizer, vai abrir, né? Uma cirurgia plástica do espírito. Ah, é beleza. Vocês vêm aqui, os seus problemas se acabaram. Não dá. Não dá, e a gente está no mundo. Nós todos estamos no mundo. E a gente se amargura por estar no mundo. Ou não se amargura? Quem hoje em dia está assistindo o noticiário com prazer? Levanta a mão. Assiste as notícias e fala assim: ah, que bacana, tô sabendo das coisas. Cada notícia que você vê uma paulada. É um crime na família, é um terrorismo em nome de Deus. Um terrorismo em nome de Deus. E aí os mais desinformados falam assim: nossa, os muçulmanos são muito ignorantes. Se tiver do lado alguém que conhece a história, fala assim: mas o que os cristãos fizeram com muçulmanos no passado? Não era também uma guerra santa? Não prometiam também para ele o paraíso se ele matasse os muçulmanos? E agora os muçulmanos não estão fazendo a mesma coisa? É claro que nada justifica a vingança, mas a explicação, ela está na história. Sabe por quê? Sabe por que a explicação está na história? Porque os atores são os mesmos. Quando Raulzinho falou assim: eu nasci há 10 mil anos atrás, ele estava falando de quem?
E todos nós. Só que talvez não seja 10 mil, talvez seja um pouco mais. Quem se acha velho com 40, com 50 anos, imagina assim, uns 15 mil anos atrás. Você tem pelo menos uns 20 de idade. Ah, 20, que bom! Não, 20 mil. 20 mil. E nós, para desenvolvermos a nossa jornada, que não é propriamente para salvar o mundo externo, o mundo da fantasia, mas para salvar a nossa fantasia, para salvar o nosso espírito, e com isso, através do exemplo, ir arrebanhando e trazendo pessoas que nós cativamos ao longo das vidas pelo amor ou pelo ódio, nós também passamos por um ambiente muito contaminado. E ao passar por esse ambiente contaminado, o que a gente traz para a gente mesmo? Como é que a gente, no final de um dia, a gente está em termos de espírito? Você nunca chegou até a tua casa no final da noite e fala assim: puxa, eu não fiz nada e estou esgotado. Não é comum que isso aconteça? Você não fez nenhum grande esforço, não fez nada fisicamente, mas você chega como se tivessem sugado a sua alma. Por que é que isso acontece? A resposta é fácil. Porque o mundo está assim, assim, assado. Porque as pessoas que eu convivo estão assim, assim, assado. Meus colegas de trabalho são isso, isso e aquilo. Minha sogra... A sogra, então, é uma instituição nacional. E aí você tem um monte de culpados para falar assim: eu estou para baixo porque o mundo está para baixo. Não é uma boa? Não é legal isso? Não é fácil você resolver o problema da tua existência, das tuas sombras pelos outros? Resolveu. Olha que coisa boa. Eu sou ótimo, eu sou limpo, eu sou puro. Mas eu passo por um mundo impuro e eu acabo ficando sujo também. Não é agradável pensar assim? Você se coloca numa postura santa, uma postura limpa, como se você não tivesse nada a ver com os teus problemas. Você fosse uma vítima das injustiças e das impurezas do mundo. Só que o verdadeiro herói das nossas vidas é Jesus Cristo. Jesus Cristo está montando, ele está próximo, ele está ao lado da gente na nossa jornada. E quando a gente entra, e todos nós estamos no meio do pântano da tristeza, ele não afunda. Jesus não afunda. Jesus e o Pai, Jesus e Deus, ele falou: eu e meu Pai somos um. Ele tem certeza, ele vive a positividade de todos os fatos. Por que ele ia se deprimir? Por que ele ia entristecer? Não. Quem conhece uma criança jamais vai reprimi-la porque ela caiu ao aprender a andar. Jesus sabe que o mal que nos atormenta, ele simplesmente não existe. E está aí uma das afirmativas mais desafiadoras, que as pessoas se sentem mais intrigadas. Como assim o mal não existe, Maurício? Vocês acham que o mal existe? A gente acha. Eu vim aqui para tirar o mal. O problema da minha vida é um encosto. Eu vim aqui, vou entrar naquela sala, vou tirar o meu encosto, eu vou sair daqui livre, limpo. Quem veio aqui pela primeira vez talvez esteja pensando assim, a pessoa fala: puxa vida, está me desiludindo. Mas não limpa não, gente. O encosto, a influência espiritual, assim como as influências da terra e as influências de todo tipo, eles são convidados pela gente, são atraídos pela gente, são chamados pela gente. E a gente, não adianta você vir aqui e sai entram mais lá fora. Quem falou isso? Maurício? Jesus Cristo. Se uma casa está abalada pela presença de um espírito, esse espírito é expulso dali, mas se a casa continua prontinha para aquele tipo de espíritos, outros 7 entram ali, disse ele. Por quê? Porque se nós mantivermos o mesmo padrão egoísta, de vingança, agressivo, violento, que nos trouxe as más companhias espirituais dessa e de outras vidas, é claro que nós vamos sair para a rua e vamos atrair quem, gente? Caneta Bic
só junta, tampinha, bique. Tem jeito. Ah, é o meu marido que me inferniza. Você escolheu ele por quê? Ah, era o Collor que era o problema do Brasil. Você votou nele por quê? Ah, mas nós tiramos, puseram a Dilma. Agora a Dilma sai e vamos colocar o outro. E você vai trocando de marido e troca de emprego e troca de presidente e a vida não melhora. Por quanto tempo? Quanto mais? Quantas plásticas mais? Quantos narizes diferentes você precisa para ser feliz? Para se realizar? Quantos? Vocês já viram aquelas pessoas, aquelas fotos, aquelas artistas que fizeram tanta plástica e ficaram horrorosos? É impressionante isso. Tem gente que morre de plástica. Não, morrer não, mas tem. Como é que chama? Lipoaspiração, vai fazer uma lipoaspiração, não morre. Tem gente morrendo de selfie hoje em dia, está na beira do precipício. Quanto mais morrer de plástica. Causa morte, selfie. Atestado de óbito e tudo. Pokémon tá mais Pokémon, também. Teve uma da internet que foi assim: eu não condeno ninguém por pegar Pokémon, eu já peguei coisa muito pior. Então nós precisamos pensar qual tem sido a nossa trajetória, em que mundo nós estamos e com que nós estamos nos relacionando. Maurício, é possível estar no mundo sem conviver com as coisas ruins? Eu pergunto para vocês. Vocês acham que é possível? Eu vou estar no mundo e me isolar das impurezas. Essa ilusão religiosa, há muito tempo ele permeia diversas religiões. Sabe como é que as religiões expressam essa ilusão? Mosteiros. Aí faz um mosteiro lá longe. Mas isso é coisa dos católicos. Não, gente. Tem mosteiro budista, tem retiro espiritual para casais, não tem? De vez em quando espírita também faz isso. Vai para não sei qual lugar, você não pode fazer nada, tem que ficar isolado porque o mundo é podre. E a gente se isolando, a gente vai ficar puro. Não é lindo isso? Lindo. Só que ilusório. Jesus, num momento chave, quando ele já tinha percebido que já tinha entrevisto e sabia por detalhes o que ia acontecer com ele, qual tipo de final de vida ele ia ter, ele fez uma oração linda, longa e linda pelos seus discípulos, que nos ensina muito a respeito dessa questão da nossa relação com o mundo, da nossa relação com a sujeira que existe aqui. Ele falou assim para Deus: não vos peço que os tires do mundo, falando sobre os discípulos, mas que eles, estando no mundo, não sejam do mundo. É um jogo de palavras que talvez não seja fácil para todo mundo entender. Mas se nós estamos na terra, gosto muito também do filósofo Gilberto Gil, que numa música, no refrão de uma música, ele fala: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Quem está revoltado, quem está brigando com o mundo, quem está brigando com a família, quem está brigando com tudo, quem gostaria de saber qual o melhor guru, qual a melhor lição, o melhor livro, a melhor disciplina para você crescer e se emancipar espiritualmente, sabe o que eu respondo? Viva a tua vida. O melhor professor que você tem são as pessoas que te cercam precisamente. A melhor disciplina para você desenvolver é enfrentar os problemas que te afetam. Não é desafiador isso? Por isso é que o Espiritismo não promete para as pessoas tirar os problemas delas, mas promete com Jesus que quem aprender o segredo da vida vai viver os mesmos problemas sob outro ângulo. Você olhando os teus problemas com o olhar que Deus os colocou na sua vida, através dos seus orientadores, através dos programadores reencarnatórios. Todas as nossas existências foram programadas. As pessoas, as doenças,
tudo isso é programado, antes de tudo, pela sua própria vida, pelas suas próprias opções passadas que te acarretam necessidades pedagógicas para essa. Mas programados por sábios que foram colocando as peças direitinho para uns ensinarem os outros, como uma pedra arredonda a outra na corredeira do rio, como uma faca afia a outra na cozinha, como uma mão lava a outra no tanque. Nós estamos juntos exatamente porque um é a melhor maneira de ensinar o outro. Porque Jesus esteve aqui na terra e ele deixou a terra pura e limpa, não foi verdade? Com todo mundo que ele teve contato, teve uma transformação automática, resolveu a vida de todo mundo. Por exemplo, Judas melhorou o contato de Jesus, que ele se transformou num santo, não é verdade? Nem vendeu ele, nem nada. Pedro melhorou automaticamente o contato com Jesus? Nada, negou ele 3 vezes. Negou ele 3 vezes, foi chamado por Jesus de Satanás. Vá de retro, Satanás. Anás, Caifás. Quando as pessoas falam assim, encontrei Jesus, modifiquei minha vida, você fala assim, meu amigo. Só que Jesus mesmo falava que para melhorar as pessoas precisava da fé delas mesmas. Então ninguém, nem a presença de Jesus diretamente, fisicamente na tua frente, vai fazer você mudar. A água para o vinho ele consegue fazer. O ser ruim, o ser invejoso, o ser orgulhoso para o ser de luz, ele não faz. Porque Deus nos ama em liberdade. E se Deus nos deu liberdade, quem tira? Ninguém. Ninguém. Só nós mesmos podemos fazer mal a nós mesmos. Então, em todas as situações que você pensa que o mal está te atacando, que está te influenciando, que está te deprimindo, que é o pântano da tristeza que está te afundando, não é. O pântano da tristeza, o mal não afeta ninguém. Nenhum mal pode ser feito para quem não se entristecer no pântano da tristeza. Para quem não permitir, para quem não abrir a sua alma para as más sintonias. Então o problema da nossa existência, acima de tudo, está em quem? Nós. Claro. Ou a gente acorda para isso, ou vamos continuar iludido. Agora é o Collor, depois a Dilma, depois, antes já no Quadros e não sei o que, daí você vai voltando, vai para Dom Pedro I. O segundo ainda era melhorzinho, mas Dom Pedro I e tal. E Pedro... todo mundo é culpado. Tem gente que começa a discutir o Brasil e fala assim, os portugueses, tá vendo? Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, ficou bem melhor. Eles são muito melhores para matar gente, para fazer serial killer. Eles são ótimos para isso. Tem virtudes e tem problemas como todos os povos. Como o Brasil tem, enormes, e todos os povos têm. Nós precisamos aprender a não fugir mais. Não fugir religiosamente, não fugir mais psicologicamente, atribuindo os problemas para as outras pessoas. Se nós estamos nos sujando com o mundo, o problema é nosso. Se você está vivendo em ambientes complicados e você se complica também, se você vai para o meio da sujeira e se suja também, o problema é seu. O problema é seu. Você foi colocado para as lições e está fazendo das lições o teu principal problema. É mais ou menos como um remédio. Na homeopatia tem um remédio chamado estricnina, por exemplo. Tem remédio chamado, aquele que matou Sócrates, como é que é? Cicuta. A cicuta é remédio? Não, é veneno. Não, é remédio. Não, é veneno. Qual a diferença de remédio e veneno? A dose. A dose. O alcoólatra sabe bem disso. A bebida alcoólica é necessariamente uma coisa péssima? Não. Mas a dose varia. Conforme a dose, tem gente que tem uma baixíssima tolerância, não dá nem para brincar de dose, viu? Se tem alguém que tem baixa tolerância ao álcool aqui, esquece essa questão da dose. Tomou, complicou. Nós podemos e devemos olhar a nossa relação com o mundo
e pensar como eu posso ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo, aprender com as lições e não afundar junto, salvar quem está se afogando e não morrer junto com ele. Como eu posso fazer isso? Essa é a grande tarefa, essa é a grande questão. Não peça mais nas suas orações o fim das doenças, o fim dos problemas, que afaste a sogra, que faça não sei o quê. O problema teu não está lá fora. O problema teu está aprender a viver com os problemas e aprender com eles. Que lição está embutida neles? Quando você assume a tua vida na tua mão, a tua vida naturalmente vai se transformar. Essa é uma certeza. Essa é uma certeza. Você vai ver que não existe mal e não existem inimigos. Você vai ver nos aparentes males, nos aparentes inimigos, lições, oportunidades. É como aquele ditado: se a vida lhe deu um limão, faça uma limonada. Você pretende uma fruta, você imagina uma maçã, uma laranja, nada, vem um limão. O que eu faço? Trabalho, transformo, descasco, adiciono água, ponho açúcar e fica, eu pelo menos acho ótimo. A vida lhe deu situações difíceis? Ok, bem-vindo ao clube. Os espíritos falaram que o estágio da Terra chama-se como? Provas e expiações. Quem está aqui, sofre. Ah, mas tem fulano, a Gisele Bündchen é bonita, mas sofre. Ah, mas a Xuxa é linda, mas sofre. Todo mundo, não interessa a conta bancária, a beleza, não interessa se é branco, se é negro, se é mais ou menos, até santista sofre, não é só corintiano. Todo mundo sofre. Não se perca nas ilusões da vida. Não se perca no meio dos caminhos, não afunde nos pântanos, não se misture com a tristeza da vida, porque a vida, as dificuldades da vida não vieram para te afundar, elas vieram para te erguer. O que faz a doença? A doença é boa para a gente? Sim. Se a doença se instalou, se aconteceu, é porque precisava acontecer. Mas quando vem a vacina, o que é a vacina? É doença. Vacina é um médico chegar e injetar doença no teu corpo. Como é que é? Vacina é a injeção de uma doença no teu corpo. Tem vários tipos, mas grande parte das vacinas é isso. E você, através daquela doença, em doses, de novo a questão da dose, em doses pequenas, vai fazer com que o teu corpo produza exércitos de defesa, e quando vier a doença de verdade, já tem combatentes de sobra. Nós estamos sempre sendo vacinados, sempre, a todo tempo nós estamos sendo vacinados. Você não quer sofrer muito? Aprenda com a tua dor de agora, porque senão vem outra pior. Porque Deus nunca desiste de nós. Parece uma frase bonita, né? Puxa, que bom, Deus nunca desiste de nós. Só que se você não aprende com uma chacoalhada, vem 3. Se você não aprende com a dor do outro, vem nos seus parentes. Se você não aprende com a dor dos seus parentes, vem na tua pele. O Espiritismo não está aqui para rogar praga, não, gente. É só o funcionamento da vida. Porque como Deus não desiste, a dor vai chegando cada vez mais próxima. Por isso é que se a gente aprender com a solidariedade, com a empatia, com a caridade, nós vamos prevenir as dores. Porque nós aprenderemos pelo amor ou pela dor. Se você optar pelo amor, e aqui ninguém pode dar certeza, mas se você optar pelo amor, você vai precisar ser mais sensível à dor dos outros. E aí a caridade deixa de ser um dever. Ah não, eu preciso fazer caridade para entrar em nosso lar. Eu estou fazendo as contas aqui, eu já dei 500 cestas básicas em 15 anos de grupo da prece, e eu acho que com 500 cestas básicas eu já devo ter um lugarzinho lá, né? Pelo menos um quartinho. Mas olha, mais uns 10 anos, quem sabe eu consigo uma casa própria. Gente, tem livro espírita que na contracapa está lá quantas palestras e conferências o autor já deu. Você pensa que as pessoas não contam? Conta, espírita também.
Está todo mundo planejandinho, querendo, dando ponto sem nó. Por isso que às vezes, como disse bem o Divaldo na entrevista com o Jô, você tem que mais valorizar um ateu autêntico do que um religioso hipócrita. Por quê? Porque o ateu autêntico, quando ajuda alguém, ajuda por quê? Porque quer, porque precisa, porque sente necessidade de ajudar, porque a consciência dele manda. Acabou. E o religioso? Religioso investe hoje para ganhar amanhã. E aí, onde está o bem? Onde está? Tem gente que vem aqui, vê todos os trabalhadores de branco e fala: nossa, esse pessoal é iluminado, olha lá. Pense bem, meu amigo. Pense bem. Palestrista espírita, pense bem. Pense bem, não se leve pelas aparências. Nós estamos todos no mesmo mundo. O trabalhador religioso, ele é apenas um alcoólatra que está no 12º passo, que sabe que para ele se curar bem, ele precisa ajudar os outros. Mas é alcoólatra do mesmo jeito. Tudo nós. Nós precisamos, nós somos alcoólatras e precisamos trabalhar em bar. Já imaginou isso? Alcoólatra trabalhando em bar? Ou não, ou a gente vem no centro espírita e só vem ser atendido gente pura, gente limpa, bacaninha assim, só anjo. Nada. Vem pessoas de todo tipo e espelhos nos quais você vê os problemas de quem? Tem gente que briga com o espelho e quebra o espelho. Só pode se machucar também. As pessoas estão à nossa volta para nos fazer refletir sobre os nossos problemas. Ai, eu só arrumo um treco ruim para namorar. Ah, é? Interessante. Muda de emprego, só tem chefe implicante. Ah, é? O que você acha? Quem se aproxima do espelho e se aproxima com boa vontade, não briga com o espelho. Faz o quê? O que a gente faz na frente do espelho? Quem tem cabelo? Tem gente que não adianta. Mas tem gente, eu não falo eu, porque eu tenho bastante aqui, olha só. A gente reflete, a gente vai na frente do espelho para refletir em primeiro lugar e para se arrumar em segundo, não é isso? Se você for na frente do espelho, que são as pessoas que estão à sua volta, todas as pessoas que você acha que são seus inimigos, seus problemas, são espelhos. Se você for na frente do espelho, não gostar do que vê e brigar com o espelho, adianta de quê? Refletiu de quê? Se arrumou de quê? Vai sair com camisa do avesso, vai sair com um botão fora do lugar, vai sair desarrumado. A gente só se arruma quando olha para o outro, olha para os problemas, reflete e se arruma. Foi para isso que Deus nos colocou uns na frente dos outros. Por quê? Porque há um milagre da multiplicação dos espelhos. Vocês nunca foram criança, não? Quando a gente põe o espelho na frente do outro, o que acontece? Lembra não? No banheiro da minha casa tinha aquele armarinho de 3 partes. Aí eu toda hora ficava, abria um, abria o outro e ficava pondo a cara. Aí aparecia aquele monte de Maurício para um lado, aquele monte de Maurício para o outro. O que acontece quando um espelho que se reconhece espelho se encontra com outro espelho que também se reconhece espelho? 2 espelhos limpos, eles encontram o infinito. Ama o próximo como a ti mesmo, mas a Deus sobre todas as coisas. Obrigado, gente.